Olá, espero que vocês estejam bem. Vamos discutir, nesta apresentação o tema hipertensão arterial. Esse tema será dividido em duas partes. Esta é a parte número 1. Nós vamos começar informando que eu não tenho qualquer conflito de interesse. Os dois trabalhos que nós vamos utilizar nesta apresentação são documentos de sociedades de especialidades. Esse primeiro documento é da Sociedade Europeia de Cardiologia. É o documento mais recente que nós dispomos. Ele foi publicado este ano, agora no mês de agosto, sobre hipertensão arterial. E o documento da nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que foi publicado, foi elaborado em 2020, mas foi publicado em 2021. Aqui algumas das abreviaturas que nós vamos utilizar na apresentação. E a nossa agenda nesse primeiro contato será discutir de definição até os testes adicionais de decisão de risco, né? Que é uma forma, uma abordagem que a Sociedade Europeia propõe de avaliação dos pacientes hipertensos, uma abordagem baseada no risco. Vamos comentar algo sobre a classificação, sobre os fatores de risco e fatores que modificam o risco. O que é a pressão arterial sistólica? A pressão arterial sistólica ela é medida usando um dispositivo auscultatório, habitualmente nós utilizamos o esfigmomanômetro, e consideramos o primeiro som de Korotov como um definidor, um marcador da pressão sistólica. A pressão diastólica também é medida utilizando o mesmo dispositivo, habitualmente é um esfigmomanômetro, e ela é interpretada como o desaparecimento do som de Korotov, que é o quinto som. Se não houver desaparecimento de sons, nenhum quinto som for identificado, nós consideramos a pressão diastólica no quarto som de Korotov. Apenas para que nós possamos recordar, os sons de Korotov têm 5 fases. A primeira fase é um som de batida, é um som mais alto. É quando a artéria deixa de ser totalmente comprimida pelo esfigmomanômetro e já há algum fluxo de sangue através do seu lúmen. A segunda fase, os sons são diferentes dos sons da primeira fase. São sons mais suaves e longos. A terceira fase, os sons são mais límpidos. Na quarta fase, ele se abafa. E na quinta fase, eu tenho silêncio. Aqui, eu tenho a pressão sistólica. E aqui, eu tenho a pressão diastólica. Um dos objetivos na aferição da pressão arterial é que a deflação do esfigmomanômetro seja realizada de forma pausada de 2 em 2 milímetros de mercúrio. Na realidade, quando fazemos dessa forma, nos permite identificar com mais clareza a diferença desses sons e teríamos menos dúvida na identificação, principalmente da pressão diastólica, que é quando o som de fato termina. Há possibilidade de nós termos, durante a aferição da pressão arterial, principalmente no paciente de primeira consulta, que a medida da pressão arterial seja realizada nos 2 braços. E é possível que exista uma diferença fisiológica entre os braços. Esta diferença, para ser considerada fisiológica, não deve ultrapassar a 10 milímetros de mercúrio. Quando isto acontecer, é considerado uma anormalidade que deverá ser investigada. O que é considerado hipotensão postural ou hipotensão ortostática? É quando nós temos um decréscimo igual ou maior do que 20 milímetros de mercúrio na pressão sistólica ou
igual ou maior do que 10 milímetros de mercúrio na pressão diastólica. Como nós percebemos isso? Ou quando o paciente diretamente na posição em pé, e aí a gente vai esperar aproximadamente 1 minuto, ou 3 minutos após o paciente ficar em pé, quando ele mudou de posição. Vale ressaltar que há necessidade que na posição sentada ou deitada, antes da medida ser realizada, o paciente tenha um período de 5 minutos de repouso. Nós temos duas situações, a hipertensão do avental branco e a hipertensão mascarada, que são condições que mostram a necessidade de que a pressão seja aferida também fora do consultório. Apenas a medida no consultório não nos permitirá fazer o diagnóstico de hipertensão do avental branco ou tampouco de hipertensão mascarada. Por essa razão, é importante que, ao avaliarmos o paciente, nós estejamos atentos para isso e nos lembremos que, para que o diagnóstico de elevação da pressão arterial ou pressão arterial aumentada com hipertensão deve ser realizado também com medidas fora do consultório. Qual é a definição de hipertensão do avental branco? É aquela pressão que está acima do limite para o diagnóstico de hipertensão no consultório, mas abaixo do limite em ambientes domiciliares ou da medida realizada ambulatorialmente pela MAPA, pela medida ambulatorial da pressão arterial. Aqui nós temos os valores da medida no consultório, então seria considerada aumentada acima do limite, acima ou igual a 140/90, e ambulatorialmente ou pela MAPA ou em casa, menor do que 135/85. E nas 24 horas, se for feita a MAPA, menor do que 130/80. Já a hipertensão mascarada é exatamente o contrário, é aquela hipertensão abaixo do limiar diagnóstico de hipertensão no consultório, mas acima do limiar diagnóstico de hipertensão em ambientes domiciliares ou na medida feita ambulatorial, pela MAPA. Então, seria menor do que 140/90 milímetros de mercúrio no consultório e maior ou igual a 135/85 milímetros de mercúrio em casa ou pela medida realizada pela MAPA. E nas 24 horas, pela medida realizada na MAPA, maior ou igual a 130/80. Nesta próxima lâmina, nós conseguimos ter uma visão comparativa da hipertensão do avental branco, também chamado efeito do avental branco, ou da hipertensão mascarada, também chamado efeito do mascaramento. Reparem que na hipertensão do avental branco, nós temos uma pressão aumentada na medida do consultório, enquanto que na hipertensão mascarada, a medida do consultório está abaixo do valor considerado para hipertensão. Enquanto que nas medidas de domicílio ou pela MAPA, a pressão está mais baixa na hipertensão do avental branco e mais alta na hipertensão mascarada. Então, com medida de domicílio e por MAPA, a hipertensão mascarada é mais elevada do que na medida do consultório. E o efeito do avental branco, hipertensão do avental branco, no consultório a pressão é maior, no domicílio e medida por MAPA é menor. A medida em casa, ela é importante para que nós possamos envolver o paciente com a doença que ele tem.
que é uma doença crônica degenerativa que muitas vezes é silenciosa, muitas vezes não dá sintoma, não faz o paciente se sentir mal, até que tenha um órgão-alvo comprometido e este órgão-alvo passe a fazer o paciente a ter sintomas. Então, a medida em casa envolve o paciente, melhor adesão ao medicamento e é necessária para que nós possamos confirmar o diagnóstico de hipertensão ou de pressão elevada. É muito importante que ela seja realizada, que o paciente tenha treinamento para isso, e ele pode utilizar um manguito oscilométrico, um manguito automático, um equipamento automático, desde que ele seja validado, né? Sem qualquer conflito de interesse. Isso é a orientação tanto da nossa diretriz, a brasileira, quanto a diretriz europeia, que haja um crivo de validação de qualidade dos equipamentos que vão ser utilizados para que a pressão possa ser medida. A medida ambulatorial, ela é realizada por um aparelho totalmente automático e ele já é programado, programado, talvez seja a palavra mais certa mesmo, para que haja medida em intervalos regulares. Habitualmente, o protocolo mais comum é que as medidas sejam realizadas a cada 20 minutos durante o período de vigília e a cada 30 a 40 minutos durante o período de sono. Então, a MAPA, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial, nós temos várias medidas. E a medida no consultório, teremos algumas medidas, como veremos agora. A pressão no consultório, ela pode ser realizada por aparelhos que a medida seja manual, que é o que habitualmente fazemos no consultório dos ambulatórios, ou mesmo no hospital, ou por um aparelho automatizado. Ela deve ser realizada com toda a técnica, com todo o preparo. Há necessidade que o profissional de saúde que realizará a medida tenha noção de qual é a posição do corpo do paciente, qual é o preparo que ele tem que ter antes da medida e qual é a condição daquele equipamento para que a medida seja realizada. Há uma proposta, e ela tem sido utilizada com alguma frequência, de que, de uma forma autônoma, o paciente no ambiente de consultório tenha na sala de espera ou num ambiente fora da sala de espera um lugar para que ele possa ficar em repouso, possa se posicionar, tenha um aparelho adaptado para o tamanho do seu braço e ele mesmo, de forma autônoma, faça a medida da pressão arterial. A isso nós chamamos de automedida da pressão arterial. Bom, o que significa o preparo do paciente? Essas informações eu peço desculpas, acho que já são do conhecimento de vocês, mas se me permitirem, vamos recordá-las, né, para que nós possamos aplicar no nosso dia a dia. O paciente precisa estar sentado de forma confortável. A diretriz europeia, que é a referência que aqui está, propõe que ele tenha 5 minutos de repouso antes da aferição ser realizada. Ele deve ter evitado exercícios e estimulantes à base de cafeína, cigarro, por pelo menos 30 minutos antes da medida. A bexiga deve ser esvaziada se necessário, e esta é uma pergunta ativa que deve ser feita sempre, para todas as medidas que forem realizadas. O paciente deve estar sentado, com as pernas desdobradas, as costas apoiadas no momento da medida. O braço deve estar apoiado, com a palma da mão voltada para cima e com o braço numa posição que esteja na altura do coração. A roupa no local da colocação do manguito deve ser removida. Este é um dado importante. Manga de camisa deve ser retirada
O paciente não deve ficar, não deve dobrar, porque isso faz um torniquete que pode falsear o resultado da sua medida. Então é importante que a roupa seja totalmente retirada. Como é que nós vamos selecionar o equipamento para fazer a medida? Fundamentalmente, com uma fita métrica, nós devemos utilizar a medida do ponto médio do olecrano e do acrômio. Nesta medida, nós vamos ver a circunferência do braço e aí sim poderemos ver se o nosso equipamento está adequado. Isto normalmente equivale a ter um comprimento da bexiga do equipamento de 75% a 100%, com uma largura de 35% a 50% da circunferência do braço. A borda inferior do manguito deve ficar alguns centímetros acima da fossa antecubital, de tal maneira que o esteto não deve ser colocado sob o manguito. Muito importante para que o manguito possa ser posicionado, que a artéria braquial seja identificada e palpada antes do seu posicionamento. A artéria radial, da mesma forma, deve ser identificada e palpada para que a aferição da pressão arterial pelo método palpatório seja realizada antes do que o método auscultatório. Pessoas que tenham obesidade com uma circunferência do braço que excede àquela do manguito disponível para fazer a aferição, devemos considerar a aferição da pressão no antebraço como uma alternativa válida. Para a medida da pressão no antebraço, a técnica é exatamente aquela que foi descrita, que é o que se coloca aqui em figuras. O paciente deverá estar sentado, com todo o preparo adequado, apenas que será realizada no antebraço e não no braço, né? O manguito deverá ser posicionado a cerca de 2 a 3 centímetros acima da artéria radial, que também será a artéria utilizada para a ausculta da pressão. Utilizaremos a artéria radial para o método palpatório e para o método auscultatório da mesma maneira. Aqui, a sequência de cuidados que nós deveremos ter para fazer a aferição da pressão arterial, inclusive fazendo várias medidas, caso haja diferença maior ou entre 10 milímetros de mercúrio entre os braços, mais medidas devem ser feitas e vamos considerar a média das medidas. Deveremos verificar se existe hipotensão postural ou hipotensão ortostática. A medida por ausculta manual, ela tem a mesma regra. Para isso, nós vamos utilizar o estetoscópio e o esfigmomanômetro. E da mesma maneira, nós deveremos fazer 3 medidas, intervalo de 1 a 2 minutos. Medidas adicionais deverão ser feitas se houver diferença entre as leituras maior do que 10 milímetros de mercúrio. E nós vamos utilizar para informar ao paciente o valor da pressão arterial e registrar no prontuário o valor, a média das medidas todas que foram realizadas. Para a medida que será realizada dentro de casa, nós vamos usar os mesmos critérios da medida realizada no consultório. O paciente deverá ser informado de cada etapa, desde o seu preparo, desde a posição do corpo, preparo no sentido de evitar exercícios físicos, uso de álcool ou tabaco, preparo no sentido de verificar se a bexiga está cheia, a posição do corpo, apoiado, as costas apoiadas, o braço apoiado na altura do coração, com a palma da mão voltada para cima e as pernas descruzadas e apoiadas. E as medidas devem ser feitas também, mais de uma,
com intervalo de 1 a 2 minutos adicionais deverão ser realizadas se houver diferença entre as medidas maior do que 10 milímetros de mercúrio. Estas medidas deverão ser feitas em mais de um momento ao longo do dia, preferentemente de manhã e à noite, no mesmo horário, preferentemente por no mínimo 3 dias até 7 dias, para que possa ser interpretada depois pelo profissional. Aqui nós temos, da mesma maneira, na forma de figuras, qual é a sequência que deveremos fazer, passo a passo. Aqui a gente vai verificar a necessidade de fazer pelo menos em 2 medidas, em períodos do dia diferentes, por exemplo, manhã e noite. Aqui é a medida ambulatorial da pressão arterial, então, quais são os cuidados que nós vamos fazer, Aqui é um protocolo de 15 a 30 minutos das medidas durante o período de vigília, de 30 a 60 minutos durante o período do sono. Isto pode variar de 20 a 30, de 15 a 30, ou de 30 a 40, ou de 30 a 60, tá bom? E vai se fazer a interpretação pelo total das medidas, envolvendo o tempo de vigília e o tempo de sono, e interpretar por etapas, só as medidas da vigília e só as medidas do sono. Aqui os valores considerados normais, então o valor total da mapa das medidas colocadas aqui, seria acima ou igual a 130 por 80, considerando as 24 horas, acima ou igual a 135 por 85, considerando o período de vigília, ou acima ou igual a 120 por 70, considerando o período do sono. Deve haver uma anotação, um diário, com a rotina que o paciente estava fazendo durante aquele momento que a pressão foi anotada. Então, o horário que ele acordou, o horário que ele foi dormir, se ele fez algum exercício, se ele ficou estressado, se ele tomou o medicamento, o horário que ele tomou o medicamento, para que tudo isso seja interpretado no contexto das pressões registradas. Essa lâmina tem por objetivo, é da Diretriz Brasileira de Hipertensão, de mostrar que tanto a MAPA como a medida residencial da pressão arterial, então MAPA, medida ambulatorial, elas são úteis. A MAPA tem a vantagem de nós podermos fazer medidas ao longo das 24 horas com medidas no período noturno. A medida residencial da pressão arterial teremos menos medidas, mas ela tem um custo menor e ela envolve o paciente na adesão ao medicamento, faz com que ele tenha que anotar o valor da pressão, para que ele possa verificar o horário de tomar o remédio, não esqueça de tomar o remédio. Se ele faz a medida da pressão, ele normalmente lembrará de tomar o remédio. Então, ambos os métodos têm as suas vantagens e suas desvantagens. Como é que nós vamos considerar, então, as medidas para fins de interpretação? A medida média maior ou igual a 135 por 85 milímetros de mercúrio, na medida feita em casa ou pela MAPA, equivale à pressão de consultório maior ou igual a 140 por 90. E estas, então, valores aqui mencionados para a medida residencial ou pela medida da MAPA, aqui do consultório, nos permitem dizer que este paciente tem hipertensão arterial. Se a pressão sistólica estiver entre 120 e 134, ou a diastólica entre 70 e 84, isto é utilizado para diagnóstico de pressão elevada. Vejam que são termos diferentes. Aqui eu tenho diagnóstico de hipertensão e aqui eu tenho uma pressão elevada. E esta é uma diferença de conceito, de interpretação, que a diretriz europeia nos traz em relação à diretriz brasileira,
que é de 3 anos atrás. Ok? Por que considerar aqueles valores 120 a 134 como pressão elevada? Os estudos epidemiológicos, eles demonstraram uma associação contínua e log linear entre pressão e resultados adversos de doença cardiovascular, e aqui a gente fala especialmente para toda doença cardiovascular, mas especialmente para o acidente vascular cerebral. A partir de 90 milímetros de pressão sistólica, risco relativo de doença cardiovascular, incluindo a aterosclerose. Veja que apenas o valor da pressão não será suficiente para que a gente interprete isso, né? Bom, então, utilizando o valor de hipertensão como sendo maior ou igual a 140 milímetros de mercúrio na pressão sistólica e maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio na diastólica, nós vamos considerar isto para consultório. E aí, se este paciente tiver uma pressão assim, eu devo considerar para, de fato, será que ele tem hipertensão? Será que eu posso dizer que ele é um hipertenso? Medida fora do consultório. Então, quando eu identificar estes valores, sistólica ou diastólica, eu devo considerar a medida fora do consultório, ou medida residencial, MRPA, ou a medida ambulatorial, a MAPA. Ou pelo menos uma medida repetida no consultório em um intervalo subsequente, em uma reavaliação para verificar se de fato aquele valor é realmente esse. Né? Então eu preciso confirmar no consultório, mas eu devo confirmar fora do consultório. Perfeito? A pressão elevada, portanto, ela é a pressão sistólica no consultório entre 120 a 139 milímetros de mercúrio e a diastólica entre 70 e 89. E o risco médio de doença cardiovascular nesse grupo não é suficientemente alto para justificar o tratamento medicamentoso em todos os pacientes. Mas, para alguns pacientes, dentro de uma faixa de risco aumentado, sim. Por isso, vai ser importante que para este grupo de pressão elevada, eu faça a estratificação de risco, que já vamos discutir a seguir. Veja que a diretriz não utiliza o termo normal, ela utiliza o termo não elevado. Esta também é uma outra forma de abordar, diferente até do que nós tínhamos até então. E o que é uma pressão não elevada? Nós já vimos a hipertensão, já vimos a pressão elevada e agora não elevada, então nós temos 3 estratos. A hipertensão, a pressão elevada e esse é outro estrato, a pressão não elevada. Ela é considerada menor do que 120 milímetros de mercúrio na sistólica e menor do que 70 milímetros de mercúrio na diastólica. Havia comentado anteriormente que mesmo pressão sistólica de 90 milímetros de mercúrio, em especial em mulheres, já confere um risco cardiovascular. Mas, nesta faixa, a gente não tem ainda evidência de benefício de tratamento farmacológico, até porque não temos ensaios clínicos determinando isso. Né? Então, aqui, por conta disso, ela é considerada não elevada. Essas 3 categorias, esses 3 estratos, portanto, elevado, hipertensão e não elevada, não são categorias de prognóstico, mas são categorias de tratamento.
E ela baseia-se fundamentalmente nesse risco relativo. Por isso que evita-se usar pressão normal, pressão ótima, normotensão na definição desta categoria. E então, a diretriz, os autores propuseram o termo não elevado. Aqui nós temos, então, considerando a medida de pressão do consultório, considerando a medida de pressão que é realizada ambulatorialmente e a medida de pressão realizada em casa, no domicílio, ambulatorialmente, para que nós consideremos a pressão não elevada. E veja que todas elas batem menor do que 120 de sistólica, menor do que 70 de diastólica no consultório, em casa e na medida ambulatorial. É considerada pressão elevada quando no consultório nós temos a sistólica entre 120 e 139, a diastólica entre 70 e 89, em casa a sistólica entre 120 e 134, a diastólica entre 70 e 84. Veja que aqui já temos uma diferença de 5 milímetros de mercúrio. E vejam que a MAPA, pressão ambulatorial, é igual aos valores da pressão diastólica, né? 120 a 134 de sistólica e 70 a 84 de diastólica. Precisamos perceber também que as medidas de consultório, a partir da pressão elevada para a hipertensão, terão valores diferentes do que as medidas de residência e de ambulatório. As medidas de residência e de ambulatório são exatamente iguais para fins de definição de pressão não elevada, pressão elevada ou hipertensão. A diferença aqui é em termos de risco, por isso são categorias de tratamento e não categorias de prognóstico. Aqui, este grupo de pacientes que for estratificado como tendo alto risco deverá receber terapia farmacológica. No grupo de pressão não elevada, nós não temos trabalhos e não temos evidência, portanto, de que este grupo se beneficie de tratamento farmacológico. Já no grupo de hipertensão, nós temos sim evidência significativa de que o tratamento farmacológico deverá ser iniciado. Então, essa abordagem, como já havia comentado, ela é baseada no risco. E o objetivo selecionar pacientes com maior probabilidade de se beneficiar do tratamento da redução da pressão, principalmente em adultos com pressão elevada. Eu acho que este é o grupo mais desafiador. O grupo que tem hipertensão, mais claro para todos nós a necessidade de tratamento. No grupo que tem pressão elevada, entre 120 e 139 no consultório, 120 e 134 na residência e no ambulatório, e de diastólica 70 a 89 no consultório e 70 a 84 em casa e na medida ambulatorial, é que nós vamos ter que ver quem vai se beneficiar com o tratamento farmacológico para redução e, portanto, deveremos estratificar o risco. A doença cardiovascular, já foi dita isso, me perdoem repetir, mas acho que é importante para nós compreendermos que ela aumenta log linearmente com o incremento da pressão sistólica e da diastólica. Então, vários eventos de doença cardiovascular atribuíveis à pressão ocorrem em pacientes com pressão arterial abaixo do limite tradicional para diagnóstico de hipertensão. Talvez você já tenha visto pacientes assim. Então, estes estudos epidemiológicos é que mostraram que talvez o nosso olhar para a pressão arterial tenha que ser diferente. Portanto, a
eficácia da redução da pressão na prevenção de eventos estende até uma pressão sistólica de 120 e uma diastólica de 70. Né? Faz-se necessário estimar o risco de doença cardiovascular. Junto com o valor da pressão, este risco é que será levado em conta para a decisão de tratamento de redução da pressão arterial em pacientes com pressão arterial elevada. Vamos discutir um pouco mais esse grupo, porque é o grupo mais desafiador. Né? O grupo com pressão não elevada é menos desafiador, é um grupo que vai ter que ter um risco estratificado também, acompanhamento. O grupo hipertensão é um grupo mais intuitivo para tratamento, nós já estamos educados para isso. Há muito tempo fomos educados a considerar tratamento para hipertensão, mas o grupo com pressão não elevada é um grupo que nós vamos precisar ver quem se beneficia, não é um grupo homogêneo, um grupo que a gente vai ter que individualizar a estratificação. Existem algumas condições que por si só estão associadas ao risco de doença cardiovascular. Né? E pacientes que têm pressão elevada, não hipertensão, pressão elevada, juntamente com essas condições, por exemplo, diabetes, doença renal crônica, dislipidemia, eles podem ser considerados para terapia de redução da pressão. Né? Então, ver o risco cardiovascular, ver a estratificação de risco para este grupo de pessoas com pressão elevada é importante para interpretar a pressão arterial. E aqui nós temos 5 grupos, grandes grupos, de condições que, associadas ao fato do paciente ter pressão elevada, tornariam o risco cardiovascular dele alto e, portanto, este paciente se beneficiaria de um tratamento para redução da pressão arterial. A doença cardiovascular estabelecida, doença aterosclerótica, veja que a insuficiência cardíaca entra aqui. A doença renal crônica, moderada, acentuada, e vista pela taxa de filtração glomerular e pela albuminúria em relação ureia-creatinina. Outras formas de lesão de órgão-alvo, principalmente no coração e nos vasos, decorrentes da hipertensão. Próprio diabetes tipo 1 e tipo 2 e a hipercolesterolemia familiar. Então, são 5 grandes grupos que, quando associados a pacientes com hipertensão, com pressão não elevada, deve ser considerado o risco cardiovascular para a terapia farmacológica. Aqui, só para lembrar de vocês, esses slides vão ficar para a análise de vocês. Os principais danos de órgão-alvo que nós temos relacionados à hipertensão. Desde os olhos, ao cérebro, às artérias de médio e calibres maiores, a microcirculação, vejam quantas alterações a gente vai ter, a disfunção endotelial, a vasorreatividade, o remodelamento vascular, a fibrose com inflamação, a resistência vascular periférica, a doença renal e o coração, né, que também é um órgão afetado pela hipertensão arterial. Existem muitos scores, eu coloco aqui, não sei se é do conhecimento de vocês, não é um score que nós utilizemos muito, mas esta diretriz, a diretriz europeia, sugere o score 2, que é um score que vai até 69 anos, e o score 2OP é um score para pessoas mais idosas, acima de 69 anos, para estratificação de risco. A Sociedade Brasileira de Cardiologia tem o risco cardiovascular global, a Sociedade Americana, o American College, tem o ASCVD, e existe o score de Flanagan, existem vários scores. Vocês podem escolher o score da preferência de vocês. Nesta referência tem aqui uma descrição do score, mas não tem o score. Se vocês quiserem, eu tenho 2 artigos que nos permitem ver e discutir esse score e como eles foram validados. Né? Eu, particularmente, uso o score da Sociedade Brasileira de Cardiologia
ele tem aplicativo e é mais fácil da gente fazer o cálculo do risco, ok? Bom, além daquilo que foi colocado lá, né, então, a doença cardiovascular estabelecida, a doença renal crônica, lesão de órgão-alvo, principalmente de coração e de vasos, diabetes, hipercolesterolemia familiar, a gente tem a história familiar de doença prematura, né? Então, mulher com mais de 65 anos e homem com mais de 55 anos, o próprio tabagismo, a dislipidemia, aqui correlacionada, né? O que a gente considera dislipidemia? Triglicerídeo acima de 150, LDL colesterol acima de 100, HDL colesterol abaixo de 40 miligramas por decilitro. Então, a idade como fator de risco, a história familiar prematura de doença cardiovascular, então, como foi colocado aqui. E esses modelos de predição de risco, eles incorporam esses fatores tradicionais que a gente conversou, mas existem alguns fatores que não são tradicionais e que podem modificar o risco de doença cardiovascular. E esta diretriz traz alguns fatores relacionados ao sexo feminino. Então aqui a gente tem esses fatores relacionados ao sexo e fatores outros. E vejo que bacana, né? Aqui entra a etnia, vai entrar a questão de vulnerabilidade social, que possivelmente vai mudar muito a maneira da gente estratificar o risco, né? Existe agora uma proposta, né, que é o Prevent, que é uma outra calculadora de risco que o American Heart e o American College vai propor no lugar do ASCVD, e esse Prevent leva em consideração isso, a vulnerabilidade social, a etnia, como fatores modificadores de risco. E olhem aqui especificamente para mulheres, né? O diabetes gestacional, a hipertensão na gestação são fatores que modificam o risco, principalmente aumentando o risco, né? Enfim, todas as situações relacionadas ao parto, ao trabalho de parto, aborto, doenças autoimunes, alteração da saúde mental e o HIV. Veja que aqui a gente tem bastante dificuldade de entender o que o paciente tem, de fazer medida de estilo de vida, né? Então é um grupo também muito vulnerável e as deprivações socioeconômicas. A Sociedade Brasileira de Cardiologia já tinha também colocado alguns fatores que modificam o risco. Eles são um pouco diferentes. Aqui não temos fatores relacionados ao sexo, mas a gente tem aqui também a apneia do sono, que já tinha eclâmpsia, né? Aqui ainda se falava de hipertensão arterial em estágios, né? Então eu coloco aqui só para dizer que isso é da diretriz brasileira, né? Então ela tem 4 anos que ela foi concebida, mas publicada em 2021. O próprio ácido úrico, né? A história familiar já se mantinha, né? Fatores psicossociais e econômicos, o sedentarismo, a síndrome metabólico. Aqui não tinha o HIV, mas tinha já as doenças inflamatórias crônicas. Existem alguns testes que podem ser realizados para que a gente possa definir o risco do paciente. Vejam como para aquele grupo em especial de pressão elevada é importante tomar essa decisão. Eu usei o score de risco e ainda assim estou na dúvida, puxa, será que este paciente merece um tratamento farmacológico? Eu tenho testes que podem me ajudar. E aí o score de cálcio, né, que é um teste maravilhoso para ver predição de risco, ainda não disponível para todas as pessoas. Eu acho que, pelo que eu sei, muito difícil de conseguir pelo SUS. Eu acho que existe uma limitação. A presença de aterosclerose em outros territórios, né? Então carótida, artéria femoral, rigidez arterial, né? Então a velocidade da onda de pulso é um dado muito importante, é um dado
que antes de ter placa, a rigidez arterial já mostra aterosclerose incipiente, alguns biomarcadores, como a troponina e o peptídeo natriurético. O que é a velocidade de onda de pulso? É a divisão da distância entre dois pontos. É feito por um registro transcutâneo. Habitualmente, o protocolo pode ser em qualquer ponto, mas o mais comum é entre carótide e femoral. Há alguns dados conflitantes do que é normal. Habitualmente, o valor mágico aí é o 10 metros por segundo. Alguns dizem que para jovens 8 e para mais idosos 10. Outros dizem que 10 para jovens e 15 para mais idosos. Então, o valor médio aí de se considerar como normal é 10 metros por segundo. É uma medida, essa velocidade de onda de pulso de rigidez arterial, talvez de identificar precocemente a aterosclerose antes de termos propriamente uma placa. Já finalizando esse primeiro encontro, apenas para mostrar para vocês como seria então o raciocínio. Né? Nós temos aqui aquele paciente com pressão elevada, estamos falando dele, porque aquele com pressão não elevada, a gente não tem evidência de tratamento. Aquele com hipertensão, como falei, nós vamos discutir o tratamento na outra apresentação, né? Então é um pouco mais intuitivo, mas esse é um grupo mais difícil de decidir. Sabemos que é um grupo que pode se beneficiar, mas não todos, né? Então aqui a gente tem que olhar com cautela determinadas situações, determinadas condições, a fragilidade, né? A possibilidade de hipotensão ortostática sintomática e a idade, né? Pessoas acima de 85 anos. Mas, de uma forma geral, a gente vai ver pacientes com pressão elevada, repetindo, de consultório 120 a 139, lembrar que em casa e no ambulatório, e a pressão na MAPA é 120 a 134, diastólica no consultório 70 a 89, em casa e na MAPA 70 a 84. O que eu vou fazer? Eu vou ver se tem doença cardiovascular estabelecida, vou ver se tem disfunção renal moderada a severa, se tem lesão de órgão-alvo, se tem diabetes, se tem hipercolesterolemia familiar. Ok? Se ele tiver, eu vou procurar verificar o diabetes tipo 2, né? Se ele tem essa doença associada, qual é a idade do paciente. Tá? Se ele não tiver isso aqui, eu vou calcular o score de risco. Então, se ele não tiver aqueles fatores que determinam, puxa, ele já é alto risco, eu vou calcular o score. Claro, nós estamos falando da diretriz europeia, ela coloca aqueles dois scores que eu comentei para vocês, mas vocês podem usar o score da sua preferência, ok? Bom, este score ele vai dar uma previsão, vai predizer o risco em 10 anos. É considerado um fator de risco, e aí varia conforme a idade, entre 5% e menos do que 10%, abaixo de 5% e acima ou igual a 10%. Então aqui é risco alto, muito alto. Né? E aí a gente vai, se tiver o score nesta condição entre 5% e menos do que 10%, e aí a gente vai usar os nossos scores, os scores que vocês estão, a gente vai considerar fatores modificadores de risco, aqueles relacionados ao sexo e aqueles relacionados à etnia, à vulnerabilidade social, à história familiar de doença prematura, doença autoimune, o HIV e doença ou alteração mental. Né? Podemos considerar se o paciente tiver isso, né, ou não tiver, no caso do sexo feminino, aquelas questões relacionadas à gestação, então que já foram mencionadas aqui. E aí nós vamos tomar a decisão. Puxa, não tem nada disso, a gente vai orientar medida de estilo de vida para redução de pressão arterial, vamos comentar no nosso próximo arquivo. Vamos
considerar isso e vamos avaliar em 3 meses para ver como a pressão está. Se a pressão estiver ainda considerada elevada, nós vamos considerar tratamento farmacológico. Estou na dúvida, não consegui tomar a decisão olhando, fazendo a estratificação de risco, usando os modificadores de risco, eu posso usar testes adicionais, que foram aqueles comentados. Então, eu tenho score de cálcio, eu tenho placa de ateroma carótida e femoral, então aí eu teria que pedir exame. Eu tenho que fazer um Doppler de carótida, um Doppler de artéria femoral, ou score de cálcio, que é um exame tomográfico, troponina de alta sensibilidade, NT, ProBNP e a velocidade de onda de pulso, para que eu possa tomar minha decisão. Se não tiver estilo de vida, se esses exames indicarem, olha, o risco realmente é alto, eu vou considerar a possibilidade de fazer remédio. Eu espero que tenha ficado claro. Procurei falar com calma, mas eu estou à disposição de vocês por e-mail, pessoalmente, para que a gente possa conversar a respeito desse assunto, se alguma dúvida restar. Por enquanto, muito obrigado pela atenção.